Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de episódio novo do nosso Intríade. Já chamo você para essa mesa de bate-papo, para você assistir um bom bate-papo, uma boa conversa, como tem sido o nosso podcast Intríade. No nosso episódio de hoje, nós vamos ter vários temas, especialmente dentro da área da educação, da psicoeducação, da psicologia também, porque vamos falar de educação e do papel da psicopedagogia dentro desse cenário tão importante, especialmente nos dias de hoje, com tanta frequência, com tanta demanda de profissionais que olhem de dentro do ambiente da educação, também se preocupando com a questão da saúde mental. Então é sobre isso que a gente conversa hoje. Seja bem-vindo ao nosso Intríade de hoje e você já pode compartilhar com muita gente, tá? Manda para os seus amigos que são psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, para mãe de crianças, por exemplo, que tem o TEA, né, que estão aí nesse espectro, porque são informações importantes no TDAH também, são importantes para subsidiar aí você de conhecimento para lidar com todas essas questões. E hoje, nessa mesa de bate-papo, eu converso com a Núbia Farias, ela é psicopedagoga, tem uma história já de muitos anos, apesar de ser jovem, né, de muitos anos atuando, servindo aí para o bem, especialmente das crianças e adolescentes. Eu sei que também ela já deve ter outras experiências, mas por isso que ela veio aqui para conversar. Núbia, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, fique à vontade, essa mesa é para a gente conversar sobre assuntos que eu sei que você conhece e lida todos os dias. Muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. Eu trabalho já realmente há muitos anos dentro da área da educação inclusiva e eu estou muito feliz com essa oportunidade de verdade, em poder falar sobre aquilo que é o meu cotidiano há 17 anos praticamente. Maravilha. Bom, eu sempre começo buscando um pouco da história, né, de cada entrevistado meu, até para a gente poder sintonizar as pessoas, a pessoa que está aqui diante de mim. Você é da área da pedagogia, depois Sim. Psicopedagogia, e a gente conversando em off, você falou que fez 2 faculdades Sim. ao mesmo tempo. Então me conta essa história, como começou isso e como foi fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Difícil, bem difícil. Mas assim, inicialmente eu não tinha a menor intenção de trabalhar na área da educação. Eu pretendia fazer o curso de administração de empresas, trabalhar em um banco, trabalhar em alguma empresa grande, mas muito longe, muito distante da educação. E trabalhei em alguns escritórios grandes. Só que fui acometida por uma questão de saúde muito importante que me afastou do trabalho, me afastou dos estudos. E foram alguns anos tendo que cuidar disso, né? E quando eu retornei, quando eu tive alta, foi no período em que todos os vestibulares já tinham passado. E eu queria muito recuperar o meu tempo. E o que saiu foi, no meio do ano, um processo seletivo especial da UFPA primeiro, para licenciatura em Química. E eu disse, eu vou fazer. Eu vou fazer porque é a minha oportunidade. Eu disse, eu vou fazer. Fiz e passei. Era no polo do Bujaru, pela UFPA, mas no polo do Bujaru. E então, logo que eu tive alta, nesse período que eu estava doente, eu tive um tumor neurohipofisário. E eu sofri muito durante alguns anos num tratamento muito sério, que realmente não me permitia estudar para nada. E eu tinha o sonho de fazer uma faculdade. Só que naquele momento não importava qual seria, eu só queria voltar para o mercado de trabalho. Sim, perfeito. Então, nesse período que eu estava doente, eu comecei, que os médicos não me deram alta logo, esse tumor sumiu, eu precisei voltar, porque eles não me deram alta, então você vai ficar 6 meses sem medicação e vai ficar em observação. E se acontecer alguma coisa, você volta com a gente. Aí, repete os exames, volta, não aconteceu nada. Enquanto isso, eu comecei a ficar agoniada. Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso estudar e eu preciso fazer uma faculdade. E eu disse para eles no último ano, né? Foram quase 3 anos isso. Eu assino onde vocês quiserem, mas eu não vou mais voltar. Eu não estou sentindo nada, eu estou bem, sumiu, tá ok, Deus me curou, tá ótimo. E exatamente nesse período eles me deram alta e na mesma semana eu consegui um emprego em uma empresa grande, como secretária. Trabalhei nessa empresa
4 meses, 5 meses, saiu esse processo seletivo especial para Química. E eu fiz e passei. Então, durante o dia, eu trabalhava no processo de administração de empresa e cursava Química, era um curso semipresencial, e aos finais de semana eu tinha que ir para o Bujaru. E aí, poucos meses depois, ainda no ano de 2008, saiu o processo seletivo especial do IFPA, que só tinha 2 cursos, Geografia e Pedagogia. Só que eu já trabalhava durante o dia. Então, só tinha que ser um curso que fosse à noite. E o curso era Pedagogia. Eu cheguei a dizer, pedagogia é um curso que eu nunca vou fazer. Eu não quero. É um curso que eu não quero fazer, né? Eu me imaginava de outra forma. Mas passei também em pedagogia e comecei a cursar. E pelo IFPA, foi um curso que resolveu, assim, a minha vida em muitos aspectos, para ganhar tempo também. Sim. Porque pelo IFPA, a gente começa a fazer, naquele período, a gente fazia, não sei se hoje mudou, mas os estágios começavam logo no primeiro semestre. E nesse primeiro semestre, eu consegui o estágio em uma escola do estado. E nesse estágio eu já fui contratada. Eu comecei a trabalhar pelo projeto Mais Educação. E nesse estágio eu fui contratada pela escola. E dessa escola eu fui indicada para outra escola pelo programa Mais Educação do governo. A gente podia trabalhar até 4 escolas. Então, encurtando um pouco mais a história, eu entrei, mas eu entrei assim, querendo ser a melhor em tudo que eu fazia. Eu queria recuperar tudo daqueles anos que eu não tinha estudado, que eu não estava trabalhando. Então, eu fiquei trabalhando durante o dia em administração de empresas, à noite fazia pedagogia, e aos finais de semana e feriados eu fazia química e ainda tinha as minhas atividades do curso de química durante o dia também. E nesse curso eu tive a oportunidade de trabalhar, então ter a minha prática logo desde o começo do curso mesmo. Sim. E de lá trabalhando em 4 escolas do estado, e também, porque era estágio, pela carga horária eu conseguia equilibrar tudo até um determinado momento da vida. E nesse período eu precisei fazer uma escolha sofrida, porque tudo que eu começo eu quero terminar. Perfeito. E aí eu precisei optar pelo curso de pedagogia, que eu sou apaixonada, na verdade. Mas eu também gostava muito de química, eu era boa naquilo que eu fazia. Só que assim, como eu tinha perdido um tempo, e química eu ainda precisaria de mais 3 anos, e a carga horária não me permitia que começasse os estágios também de química, então eu disse, eu vou ficar aqui. E eu fiquei na pedagogia, tranquei o curso de química, e no trabalho que eu tinha também estava indo tudo muito bem, mas a carga horária começou a ficar extensa, e aí eu acabei chegando na pedagogia que eu estou até hoje. Perfeito. Ou seja, há uma avidez, né, no teu coração, na tua cabeça, por aprender, por crescer, por querer sempre mais. E isso, então, é claro que isso vai destacar qualquer pessoa. Quando uma pessoa entra para a faculdade e ela diz, eu quero entrar só para ter um diploma, ela vai ter o diploma, mas provavelmente não vai passar dali. Mas quando há essa avidez, essa fome de conhecimento, de aprender, de crescer, claro que isso te leva muito mais rápido para onde você quer chegar. Então todas essas intercorrências que aconteceram na tua história, desde a enfermidade que você sofreu, tudo isso na verdade compôs o teu arcabouço de conhecimento hoje. Talvez tu nem imaginavas que na pedagogia você ia encontrar um caminho muito mais do que esse, porque pode se pensar assim, né? Alguém que não tem ainda esse conhecimento, que não tem experiência na área, pode pensar, vou fazer pedagogia para ficar dentro de uma sala de aula, ou para ficar dentro de uma sala de uma supervisão, de uma diretoria de escola, só para ver prova dos outros. E esquece que é um mundo muito vasto, muito gigantesco. Sim. A pedagogia, especialmente quando você decide que vai para além disso, né? Como você fez, tornando-se neuropsicóloga, não? Neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga, né? Isso. Agora, assim, foi muito importante para mim trabalhar nessas escolas, porque quando eu cheguei para o estágio em uma das escolas, eu fui para trabalhar com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Só que no colégio do estado tinham muitas dificuldades. E eu trabalhei em unidades que tinham uma demanda muito grande de crianças que precisavam de um atendimento especializado
e que não tinha. E não tinha também uma formação interessante naquele momento de alguns professores. E tinha uma angústia muito grande do como fazer e o porquê essa criança não aprende. E trabalhando dentro desse projeto, eu tinha a oportunidade de estar fora da sala de aula também. Então, em uma das escolas que eu trabalhei, foi aqui uma das escolas mais importantes, todas foram, mas essa foi muito especial porque eu tinha uma coordenadora que tudo que eu propôs para ela topava. Se era para tirar os meninos da sala de aula, ela permitia. Eu cheguei a levar os meninos dessa escola para o cinema, Parque do Tinga, fazer visitas em outros locais, conseguir ônibus, para fazer com que aquelas crianças tivessem acesso a um outro universo que elas não tinham dentro daquele contexto social. Sim. E esse trabalho foi visto. E teve uma das salas em que eu consegui, uma das escolas que eu consegui juntar em uma sala, várias crianças para a gente fazer um teatro. E eu disse para elas que, isso baseado em uma conversa com uma das crianças que queria muito ser princesa, falando do universo dela, eu disse, pois todas vocês vão ser princesas e príncipes por uma tarde. E eu consegui organizar a escola de uma forma que todo mundo se envolveu muito, dos núcleos das séries que eu atendia, que eram as séries iniciais do ensino. Só que, quando eu vi, tinha um movimento tão grande fora da sala que os meninos das outras turmas, né, dos outros anos, estavam ali ao redor querendo ver o que estava acontecendo e quiseram participar. E aí a diretora ela disse, embora para a quadra, porque todo mundo está envolvido, os meninos querem participar, querem entender. Eu tinha levado o microfone, organizava tudo. Então, esse trabalho foi visto e de lá me pediram para fazer um projeto para conseguir alcançar as outras escolas. Então, foi muito especial para mim, porque eu entendi que aquilo era importante para mim. Eu ficava muito feliz com os resultados, conseguia alcançar as famílias, os professores, levar coisas diferentes. E naquele momentinho ali, o bichinho da inclusão me tocou. E eu não parei mais, né? E eu fui procurar saber quais eram as especializações. Eu ainda não tinha nem me formado de verdade ali no meu curso de pedagogia. Então, quando eu terminei o curso, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já sabia onde me especializar. Então, eu já iniciei a especialização em psicopedagogia institucional na época, que era separado. Sim. Então, eu iniciei a psicopedagogia institucional no último ano, no último semestre que eu ainda estava me formando em pedagogia. Naquele momento, eu pude fazer isso. E de lá para cá, aconteceu já muita coisa, mas sempre voltada para esse núcleo da questão da educação inclusiva, para alcançar esse público. Mas essa é a diferença de profissional para profissional, né? Quando você está dentro de um ambiente de trabalho, de uma empresa, seja ela qual for, e você só faz aquilo que está dentro do cronograma e você só cumpre tabela, você vai estar dentro de uma média da média, você vai ser mediana e em alguns casos até medíocre, né? Mas quando você tem esse olhar inquietante, né, investigador, de perceber que existe muita coisa a mais a ser feita, que pode contribuir para o bem do outro, para o bem daquele cliente, nesse caso das escolas, eu acho que isso te coloca em outro patamar. Claro que isso vai te colocar numa outra categoria de profissional. Mas também, além de tudo isso, tenha provavelmente, claro, que está aí uma visão empreendedora. Sim. Porque a Núbia, ela hoje é uma empreendedora é ótimo, empreendedora na educação, né? E na educação inclusiva. Sim. Hoje você está com uma clínica, como é que funciona? Está só com a clínica ou está também trabalhando em outras empresas? Como é que Não. Hoje... No momento eu trabalho somente na minha clínica, só no meu espaço. Mas não é somente dentro da clínica. A gente, enquanto psicopedagogo, a gente trabalha não somente dentro da unidade. O que abrange? O que é a psicopedagogia? Nós somos terapeutas da aprendizagem. E o terapeuta da aprendizagem, ele precisa entender dos outros campos da vida do nosso cliente, do nosso aprendente, no caso. Então, a gente faz o atendimento familiar, a orientação escolar e o acompanhamento individualizado de cada criança, né? No meu caso, eu atendo todas as idades. Eu atendo tanto da educação infantil até a graduação. Também atendo idosos. Mas, assim, a gente precisa trabalhar fazendo essa orientação familiar
e a orientação escolar. Dentro dessa orientação escolar, a gente faz visitas às escolas com a equipe multiprofissional. Na minha clínica, no momento, tem atendimento de musicoterapia, psicopedagogia e a gente tem algumas parcerias com alguns psicólogos. No momento, não tem nenhum psicólogo atendendo diretamente dentro da clínica. Mas com as nossas parcerias, nós temos atendimento em comum com outros espaços, como, por exemplo, o Espaço Existir, o Espaço Rapó. Nós temos outros espaços de atendimento. E para que funcione esse atendimento, a gente trabalha junto, né, essa equipe multiprofissional. A gente faz reuniões e faz um planejamento individualizado para aquela criança. Dentro do espaço, nessa acolhida da família, que é fundamental, a gente, para fazer esse plano individualizado, a gente precisa entender, primeiro, quando a criança chega para a gente fazer essa avaliação, qual é a queixa principal? Como é que a gente vai desenvolver esse trabalho? Começa a partir da queixa. E muitas vezes acontece que não é só uma questão da psicopedagogia resolver. E aí entra o trabalho do psicólogo. Para aprender, eu preciso de pré-requisitos, mas antes de qualquer pré-requisito, eu preciso estar bem emocionalmente. Sim. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou conseguir me organizar dentro desse processo de aprendizagem. E aí, quando a gente chega com a criança, quando chega, né, o aprendente, quando chega na clínica, é uma família que precisa de muitas orientações. E a primeira delas é conseguir direcionar essa família para onde eu vou agora, né? Qual é o meu problema principal? E às vezes são questões emocionais que não necessariamente são de aprendizagem. E aí a gente precisa fazer esses encaminhamentos. Perfeito. E aí entra a questão do psicólogo. Às vezes não é uma questão... A dificuldade da aprendizagem, ela está presente por uma questão emocional. Então, não tem como a gente trabalhar sozinho, e era aí que eu queria chegar. A gente precisa dos outros profissionais para a gente conseguir fazer um trabalho mais humanizado e com a melhor qualidade possível, né? Perfeito. Assim, só para a gente... Depois a gente retoma mais com a questão dos temas que chegam dentro da tua clínica. O que te leva para a clínica? Né? Sim. Você vem da iniciativa privada. Como eu montei a clínica. Aí como você... Vou montar a minha clínica, não quero mais trabalhar para ninguém. Olha, na verdade, não foi bem assim. Eu vou montar minha clínica, tá? Assim, né? Eu não sonhei em ter uma clínica, tá? Eu não sonhei. Com o meu trabalho nas escolas, eu entendi que tinha uma área que trabalhava, que era a psicopedagogia, que ia alcançar essa dificuldade de aprendizagem dos alunos. Então, eu fui atrás dessa especialização. Então, dentro dessa especialização, eu continuei trabalhando e aí eu passei a desejar trabalhar na clínica de outra pessoa, coisa que nunca aconteceu, né? Então, assim, fui no processo, sempre trabalhando, indo atrás das coisas, estudando e buscando sempre informação. E aí, nesse processo todo, eu comecei a fazer atendimentos e trabalhei em outros ambientes importantes que me deram uma base muito importante, aumentaram o meu desejo ainda, ficou ainda muito maior, quanto mais eu estudava, mais eu queria, né? Mas eu pretendia trabalhar na clínica de alguém, né? Então, eu pesquisava e quando eu comecei a pensar em me candidatar para trabalhar na clínica de outra pessoa, eu tive o meu primeiro clientinho, que eu atendia home care. E desse clientinho foi mais outro, eu comecei a atender home care. E um amigo muito querido, que é psicólogo, João Paulo, muito importante na minha vida, ele tinha acabado de abrir um espaço com outros profissionais, tinha TO, psicólogo, e ele disse, olha, a gente precisa de psicopedagogo e a gente vai começar a sublocar a sala, vem pra cá. Eu disse, não dou conta. Não dá, eu não me imaginava sequer se blocando uma sala, quanto mais tem um espaço clínico próprio, né? Ele disse, não, mas vem, é melhor. Eu disse, mas eu tenho poucos pacientes, eu não consigo. Ele consegue, ele me convenceu a ir. Então, eu fui, a princípio, eu subloquei um turno, que não enchia todos os horários, né? Eu comecei nesse espaço dos pacientinhos que eu tinha que foram para lá. Eram 2 pacientes a princípio, depois 3. Então, eu tinha no máximo 4 pacientes numa tarde, que ia uma vez por semana. Então, aquilo eu dava conta de me organizar financeiramente.
Mas eu até então só estava pensando na sublocação. E depois eles foram me indicando, o trabalho foi tendo resultado. Aí veio mais um turno, e depois mais um turno. E nós atendíamos porta a porta. Minha porta era na frente da sala dele, né? Então os nossos pacientes eram em comum, saíam da minha sala, iam para a sala dele. Então estava tudo lindo, eu estava feliz, eu consegui, deu certo. Passei a atender naquele período somente nesse trabalho mesmo. Meu trabalho era só atender ali na clínica. E aí, depois de um tempo, eu fiquei quase 2 anos e estou feliz, achando que está tudo lindo. Está resolvida. Está resolvida a minha vida, consegui vencer. Aí eu tive a informação 2 meses, mais ou menos, antes que a clínica ia fechar. Eu disse, agora eu faço o quê? E esse meu amigo, ele já ia para... ele resolveu alugar uma sala para ele já estava ali iniciando o doutorado dele, e eu somente como especialista, né? E eu digo, eu vou fazer o quê? Eles vão optar, né? Os clientes vão ter que optar e vão ficar contigo, porque como é que eu vou fazer? Ele disse, não, agora tu vai alugar uma sala também. Eu disse, como assim? Mas não dá, mas tu vais para onde? Verificando questão financeira, se eu dava conta, né, daquilo ou não. Só que ele já estava em um nível, né, bem... Sim. Mais elevado do que o meu, né? O patamar dele era outro, né? Quando eu vi o espaço que ele tinha pretendido ir, eu disse, não vai dar. Aí eu pensei, vou alugar algum lugar pequeno, na Cidade Nova, que é por onde eu moro, né? De minha casa, e eu pensei várias coisas. Ele disse, não, mas os teus pacientes vão. Eu disse, mas não foi um momento difícil, foi uma decisão complicada. Até que eu fui fazer as contas. Ele disse, tu já sentou, tu já fez as contas para ver se tu não dá conta de pagar? Os teus pacientes, eles vão onde tu tiveres, pela qualidade do teu trabalho. Aí eu disse, tá. Eu comecei a me organizar financeiramente, mas não com tanta segurança de chegar no meu espaço clínico ainda. Eu comecei a imaginar situações. Eu precisava, naquele momento, de muita confiança, mas eu admito que eu dei uma segurada muito grande. E aí, o que aconteceu? Eu aluguei, conheci o prédio. Naquele momento, ele não queria sociedade, mas ele só queria ter o espaço dele, né? Ele já tinha outras questões e que ele queria estar no mesmo prédio que eu. Eu consegui uma sala, criei coragem, foi muito difícil. Eu fiz as minhas reservas financeiras, comecei a analisar o que eu precisava para a legalização das coisas e recebi uma sala. Essa sala... era uma sala crua, sem piso, sem central, sem nada. E nas outras, na clínica que eu sublocava, era uma sala muito pequenininha. A gente chamava de salinha. Mas foi um espaço que eu tenho muito carinho ainda, porque foi lá que me deu uma segurança maior para esse tipo de atendimento, sim, né? Eu tive que assumir e entender como as coisas funcionavam, porque a nossa especialização, ela não ensina isso pra gente. E a sala era uma sala onde a mesa... era muito estreita, a mesa dava assim, dava uma cadeira daqui, outra daqui, tinha pouca estrutura, tinha poucos materiais, porque home care eu conseguia pedir para a família comprar os materiais. E os materiais que a gente utiliza em espaço clínico, eles são caríssimos. Sim, sim. E para montar uma clínica precisava de muita coisa, eu disse, como assim, né? E aí eu olhei a sala, eu disse, meu Deus, me ajuda, é agora. Vou pegar. Eu acho que tinha que ser, que esse encorajamento que ele me deu, eu tive amigos, a família, minha mãe, minha cunhada, que é musicoterapeuta e hoje atende no meu espaço. Mas eles não conseguiram, talvez, entender a minha angústia de dar conta ou não daquilo, porque era um prédio, é um prédio que eu estou lá até hoje, que é um prédio que tem uma boa estrutura. Mas eu consegui dizer sim. Mas esse meu sim, eu poderia ter confiado um pouquinho mais em Deus para caminhar mais rápido. Conclusão, peguei essa sala sem nada, fiz tudo que precisava para receber móveis, para receber tudo, mas eu não tinha os móveis, eu não tinha ainda os instrumentos e eu fui informada. Esse período, quando fechou, meus clientes não sabiam ainda, era mês de maio para junho e eu tive o mês de julho de férias. E nesse mês de julho ajeitei a sala. Quando estava pronta a sala foi que eu avisei, eu chamei o primeiro pai, eu disse para ele, olha, eu vou começar a atender em um outro endereço. Ele disse, não, tudo bem. Só que ele não sabia que quando eu aprontei a sala, eu atravessei, o meu consultório ele fica na Rômulo Maiorana, no Vita Office, bem em frente ao supermercado Lidem.
Eu atravessei para o supermercado Líder, comprei um jogo de mesa de plástico com 4 cadeiras, trouxe uma estante da minha casa, fiz vários materiais que eu já estava fazendo de EVA e enfeitei uma caixa de sapato com várias coisinhas que eu ia pegando assim, montando, e utilizei os meus recursos pedagógicos, meus conhecimentos pedagógicos. Certo. E eu disse, Senhor, me ajuda. Agora vai. Porque eu poderia ter comprado os móveis e ter já começado com tudo pronto. Eu até poderia naquele momento, mas e depois? Porque eu ia ter questões financeiras para dar conta, aluguel e tantas outras coisas, que tinham coisas que eu fui descobrir muito depois, inclusive, né? E aí esse pai disse para mim, eu disse para ele, olha, só que assim, a minha sala só tem um conjunto de mesa de plástico, com 4 cadeiras, e meu conhecimento. Ele disse, minha querida, não importa onde você vai estar, nem com o quê. Eu só quero que você atenda meu filho. Onde você estiver, eu vou. E eu tive essa resposta de todos os outros pais. Ótimo. E eu permaneci com esse conjunto, que aos poucos eu fui me organizando e eu fui comprando aos poucos. Eu não montei o meu espaço clínico em 1 ano ou 2 anos. Conforme a necessidade, conforme eu fui recebendo, eu fui me sentindo mais segura, eu fui montando. E ainda hoje, semana passada, acabei de comprar um armário novo. Então, eu vou montando as coisas. Então, eu não tive o sonho de ter um espaço, eu precisei ter um espaço. Acredito que foi plano de Deus realmente na minha vida. E eu só tinha uma vontade de fazer bem feito com as condições que eu realmente tinha. E eu sempre estudei muito, sempre busquei estudar e dar o melhor possível para acolher essas famílias e obter resultado, né, com os meus clientes. Então, não foi um sonho. Então, como eu cheguei na clínica, eu penso, às vezes eu paro, hoje eu vou fazer 7 anos, agora em agosto, né, do meu espaço clínico. Só ganhei nome tem 2 anos e meio, fiquei trabalhando só mesmo com o meu próprio nome e começou a vir a necessidade de ter um nome. Mas vai colocar umas imagens, tá? Já tem as imagens. Ai, que legal. E crescer, hoje eu posso dizer que crescer dói. Sim. Crescer dói, é um caminho que muitas vezes eu digo que já me senti muito só. Mas pela responsabilidade de dar conta e fazer o melhor e ter resultado com os meus clientes, eu nunca pensei em desistir. Mas a minha força, independente de qualquer outra coisa, eu digo que veio de Deus. E acho que era plano divino mesmo. Sim. Eu ter o espaço que eu tenho. E foi uma construção de responsabilidade, de muito compromisso, mas eu acredito que os resultados do meu trabalho, hoje posso dizer, foi o que conseguimos me trazer até aqui, né? Então, quando eu comecei a fazer palestras, eu comecei a ser chamada para dar formação para professores, comecei a elaborar materiais, recursos pedagógicos. Esse trabalho, ele foi crescendo e foi aparecendo. Eu lembro que eu nunca fiz um panfleto, eu nunca fiz postagens de divulgação, eu nunca fiz nenhum tipo de pagamento nesse sentido, mas assim, Deus sempre enviou os meus clientes. E até hoje tem clientes que chegam comigo encaminhados por outros profissionais que eu nem conheço. E eu fico muito feliz com isso. Mas não foi algo construído assim, montei meu espaço, tudo lindo, estou aqui, estou pronta. E também não é algo que a gente só senta, né, e atende. Tem muita gente que pensa, psicopedagogo só joga, psicopedagogo só brinca com a criança. Não é verdade. A gente precisa estudar muito. A gente precisa, os relatórios que a gente precisa elaborar, eles precisam estar baseados em protocolos científicos, comprovados, a gente precisa aprender a aplicar testes, a gente precisa estar o tempo todo em formação, a gente precisa estar estudando bastante, cada caso é um caso, ninguém aprende igual. Então é um trabalho muito complexo, é um trabalho difícil, que eu não sabia que seria tão difícil. Mas eu estava lá e aí eu cheguei aqui, mas foi uma construção. Hoje, no meu espaço, eu tenho muito orgulho do meu espaço e a minha caixa de sapato que eu decorei, a primeira caixinha de sapato que eu comecei a utilizar, eu utilizo até hoje, ainda está no meu espaço clínico, os meus materiais de EVA, quando eu vou dar para formação para professores, eu ainda levo, apresento. Eu tive a oportunidade de atender uma escola na zona rural do Acará. E é uma escola muito humilde.
E eu fui fazer a avaliação de algumas crianças que precisavam de ter documentação, ter acesso a algumas questões legais, mas que dependiam da documentação, ter uma avaliação. E eu me propus aí. E foi, assim, uma vivência riquíssima na minha vida. E eu levei esses mesmos materiais que eu comecei, e eu podia utilizar esses materiais com as crianças, só que agora tendo resultados ainda melhores. Esse processo ele foi sendo construído, também me construindo como profissional, para hoje eu entender a importância do meu trabalho para mim mesma. Eu, inicialmente, só queria trabalhar, e eu queria fazer bem feito, e eu queria me sustentar, e eu queria dar orgulho para minha mãe, que perdi em 2021, mas que ela teve a oportunidade ainda de conhecer o meu espaço, não com a estrutura que tem hoje, que eu ainda quero fazer grandes mudanças ainda, eu vivo querendo mudar, que eu aprendi a viver assim. Mas é assim mesmo. Mas um sonho maior, enquanto empreendedora, ele começou, na verdade, a se renascer recentemente. É interessante, porque assim, eu gosto de fazer analogias. Eu sempre falo sobre, por exemplo, nós temos a Escola de Adoradores, que é um sonho também, que é um filho, a gente chama que é a nossa filha, a Joelma, né? E assim, como filho, a gente tem aqueles que são planejados, aqueles que você sonha, eu quero ter um filho, às vezes a esposa, eu quero ter um filho, eu quero só quando eu tiver com 5 anos de casado, e planeja tudo já, né? E tem aqueles filhos que vêm, e que vem sem esperar, o filho não planejado. Sim. Mas mesmo quando o filho ele não é planejado, quando nasce o filho, nasce a mãe, nasce o pai, né? Sim. Então eu penso assim que o teu projeto, a tua clínica, ela foi um filho que talvez não tenha sido sonhado nem anteriormente planejado, mas nasceu e vai ser cuidado, e vai ser amado, e vai ser abraçado ali, como se tivesse nascido há muitos anos, como se fosse já um projeto que tivesse, talvez estava nos teus sonhos e tu nem sabias, né? Então Sim. isso dá trabalho, dá, porque não houve planejamento, dá, mas pelo que eu percebi aqui na tua fala, também tem a tua característica cuidadosa, né? De não meter os pés pelas mãos, como diz aí o ditado, de você não sair arriscando de qualquer jeito. Então talvez a tua, lá, aquela ideia da administração, lá do início, né, o teu sonho de fazer administração, ou tua vontade de fazer administração, já é uma característica tua, alguém que o empreendedor, às vezes, ele é meio irresponsável, né? Mas eu penso assim, como eu tive a oportunidade de trabalhar na administração da empresa, eu aprendi muito lá. Perfeito. E tudo que eu aprendi lá, eu pude aplicar Sim. na parte administrativa da minha empresa. Mas exatamente por isso, eu sabia que ia ser bem difícil. Sim. E eu realmente segurei bastante. Tem que ter cautela. Eu precisava de muita cautela ali. E muitas indicações, sugestões, as pessoas chegam, por que tu não faz assim, eu faço daquele jeito? Mas assim, eu ainda hoje, para tomar alguma decisão, eu não sei se pela minha história, mas eu aprendi a pensar muito, analisar bastante, para não prejudicar os meses posteriores, né? E para que as coisas dessem certo de verdade. Mas essa minha experiência na administração de empresa me ajudou muito. Que esse sim foi um sonho inicial, né? Sim. Trabalhar em uma empresa na parte administrativa, né? E aí eu tô aí hoje precisando de alguém que me dê um suporte, na verdade, que o tempo já não permite essa parte administrativa. Mas é muito bom poder lidar diretamente com as famílias. Sim. É diferente a gente conseguir alcançar. Uma das questões mais importantes que eu vejo na psicopedagogia é a escuta. Sim. A gente precisa aprender a ouvir, acolher. E esse aspecto ele é fundamental para a gente conseguir compreender os problemas que a gente tem. Quem chega no consultório, chega porque tem algum problema para ser resolvido, né? E são famílias que necessitam do suporte que seja sensível, né? A gente precisa ter essa sensibilização para a escuta, para conseguir dar o suporte adequado, para orientar as famílias. E quando a gente fala de inclusão, a gente não pode dizer que a gente parou no tempo, a gente tem avanços importantes, mas ainda caminha lentamente. Sim. Então, os problemas, eles são muito grandes. Então, quando a gente vai fazer o acompanhamento familiar, acompanhar
qualquer cliente, independente da idade ou do nível de ensino, a gente também precisa entender que do outro lado existe a escola, existem os profissionais, a formação desses profissionais, e que é difícil uma sala de aula alcançar essas dificuldades de aprendizagem dos alunos para uma demanda de uma turma gigante. E aí vem outras questões. Então, são muitos lados que a gente precisa aprender a ouvir. São muitas variáveis, né? São. Tem o lado, o lado dos terapeutas, tem o lado da escola, o lado da família, as necessidades. E aí o professor é fundamental nesse processo. Para conseguir alcançar esse professor é uma tarefa difícil, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho. E às vezes a gente chega ali e verifica... Não é a questão do professor, tem outras estruturas, então a gente precisa entender muito bem da questão da legislação, dentro da inclusão, dentro desse processo, e trabalhar junto, né? Tentar trabalhar em parceria da melhor forma possível para que os direitos dessas crianças eles sejam realmente adquiridos, eles sejam realizados e sejam garantidos. E nem sempre a gente consegue alcançar 100%, mas a gente sempre consegue um bom resultado. Perfeito. Como é o nome? É o teu nome, a clínica? Não, é o Espaço Psicopedagógico Clínico Arbor. Arbor. Maravilha. Para conseguir alcançar esse nome, tô dizendo que é muito complicado quando a gente começa as coisas que não são planejadas. Por que Arbor, né? Chegou uma hora que eu precisava de um nome, eu comecei a sentir essa necessidade. Eu queria assim uma árvore que fosse um cérebro. Sim. Eu só sabia disso, eu queria uma árvore que fosse um cérebro. Certo. E adorei a ideia, né? Eu fiquei com isso durante muito tempo, mas já tinham tantos outros nomes, incluí. Só que todo mundo já tinha esses nomes. Sim. E aí eu fui descobrir que arbor é árvore em latim. Sim. E eu gostei da ideia, perto de tantas outras que eu não tinha, né? Eu disse, essas siglas significam alguma coisa? Especificamente não. É árvore em latim, mas foi a que eu tive no momento, soou bem aos meus ouvidos. Perfeito. E ficou arbor, mas é uma árvore cérebro, é isso que significa mesmo a minha logo, mas é o Espaço Psicopedagógico Clínico Arbor, não é o meu nome. Tá certo. Então vamos lá, agora vamos falar um pouco mais de temas que são tratados dentro da tua clínica. A gente falou aqui em off sobre o TEA, sobre o TDAH. Quais são as demandas mais presentes que chegam lá na tua clínica? Eu tenho muitos pacientes que têm TEA, mas também TDAH. São os mais frequentes que tem no consultório. Deixa só para a gente direcionar. Como é que essa criança chega lá na tua clínica? Quem é que encaminha essa criança para lá? Essa família, nesse caso? Hoje em dia, muitas escolas encaminham, psicólogos, outros profissionais que acompanham essas famílias, que acompanham essas crianças. Então, são por indicações de outros profissionais e escolas. Ou seja, a então maioria... tem uma escola e aí o professor percebe que existe ali algum comportamento que não está, entre aspas, de acordo com o que é comum ali daquela turma. Tem uma criança que está tendo algum tipo de dificuldade na aprendizagem, aí o professor identifica, chama a coordenação, se tiver um pedagogo que tem, aí o pedagogo diz, isso aqui é questão... Isso. Tem que encaminhar. Isso. Aí eu tenho hoje, recebo encaminhamento de psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos após uma avaliação, porque quando termina a avaliação, vão os encaminhamentos, né? Então aí se fecha um diagnóstico e verifica se há necessidade de um psicopedagogo ser incluído no caso. E aí, dessa forma, eles encaminham e para chegar... Tem a questão também hoje da divulgação, pelas redes sociais, né, pela internet. Alguns clientes chegam para mim também por esses outros caminhos, mas a maioria das vezes são por esses profissionais, encaminhamentos após uma avaliação, e concluindo essa avaliação, demanda a necessidade da psicopedagogia. Aí essa criança vai passar, esse cliente vai passar por uma triagem, primeiro com a psicopedagoga. Como é que é feita essa triagem? Porque as avaliações são individualizadas. Sim. Né? Então, chegando até mim, essa avaliação é realizada e a gente verifica quando já tem um laudo, às vezes já chega com um laudo fechado, mas às vezes não. Então, a gente vai fazer o fechamento da hipótese diagnóstica.
Então, eu faço avaliação psicopedagógica, que vai envolver uma avaliação pedagógica, avaliação cognitiva, socioemocional, todas as áreas que realmente são importantes para a gente verificar a questão da dificuldade da aprendizagem que está observando naquele momento. E aí, dependendo de cada caso, dependendo da necessidade dos outros especialistas, eu faço encaminhamento para que aquela família também inicie o acompanhamento ou com a musicoterapia ou com a psicologia, por exemplo. Então, nesse caso, nesse momento você recebe, faz toda essa parte da bateria de testes que vai identificar, né, qual ali a área que ele está tendo dificuldade, se é na atenção, se é no processo executivo, se é na memória. Nas funções executivas. Assim, a base principal, né, da questão da aprendizagem, na maioria das vezes, o prejuízo está atenção, memória, concentração, a questão do desenvolvimento das funções executivas, né? Sim. E a gente é preciso fazer um plano educacional individualizado. Um plano individualizado tem um objetivo específico para aquela demanda, né? Qual é a dificuldade que tem naquele momento, né? E a partir desse planejamento a gente inicia a intervenção psicopedagógica. Eu acho importante colocar que existe uma diferença grande entre a psicopedagogia institucional e a psicopedagogia clínica. O psicopedagogo institucional, ele vai atuar nas escolas, né, e dentro das instituições, né? Nessa instituição, ele vai fazer uma orientação em grupo, para algum grupo de crianças, fazer algumas triagens, mas ele está ali para orientar os profissionais, orientar os professores. Não é um acompanhamento individualizado. Na clínica, a gente vai tratar não do que a criança não está aprendendo, mas do porquê ela não aprende. Perfeito. Então, são trabalhos diferentes. Por isso, a gente precisa fazer essas reuniões, mesmo que tenha um psicopedagogo na escola, ele precisa do psicopedagogo clínico. Sim. Às vezes, acontece de algumas famílias, mas já tem psicopedagogo na escola, mas não é o mesmo trabalho. É a mesma questão com relação ao psicólogo. Mas tem lá na escola, tem um psicólogo escolar na escola, mas ele não está atuando como psicólogo clínico. Exatamente. Ele é institucionalizado ali, ele está na instituição, está atendendo uma demanda geral, né, mais ampla nesse aspecto. E a mesma coisa o psicólogo organizacional, ele é psicólogo da empresa, e aí as pessoas querem fazer consulta com o psicólogo organizacional, e não é o psicólogo clínico. O psicólogo organizacional, ele vai trabalhar na área do RH, na área dos treinamentos. Sim. Mas nesse aspecto, eu acho que é a mesma coisa. É exatamente isso. Então, a gente vai ter o psicopedagogo institucional, o psicopedagogo clínico, a psicopedagogia também vai abranger a questão hospitalar, a questão da empresa, tem o psicopedagogo empresarial também. Mas, assim, o trabalho clínico, ele é específico para a gente trabalhar de forma direcionada para o caso específico daquele aprendente. Então, na escola, quais são as dificuldades principais que a gente demanda na escola? Por exemplo, flexibilização do currículo. Quem que vai fazer a adaptação desse currículo? Quais são essas dificuldades que o professor não está alcançando? Como apresentar os conteúdos da escola sem que aquela criança tenha prejuízo de aprendizagem dentro desse currículo da aprendizagem? É o psicopedagogo clínico. Aí você envia isso para a escola que ele está lá. As orientações são feitas dentro desse relatório, da conclusão desse relatório, da avaliação, que é o nosso parecer psicopedagógico, vão ser avaliadas todas essas áreas aspecto pedagógico, aspecto cognitivo, a coordenação motora, aspecto socioafetivo. Então, a gente aplica testes não restritos. Alguns testes são os psicólogos que podem utilizar, mas nós temos testes que nós podemos utilizar. Então, é um relatório completo, é um relatório detalhado. Essa avaliação é uma avaliação feita especialmente para cada caso. Cada caso é um caso, então, dependendo da necessidade daquele caso, a gente vai montar essa avaliação e essa avaliação ela vai seguir com uma orientação e encaminhamento. Orientação para a família, orientação e sugestões para a escola e os encaminhamentos necessários para os outros profissionais, que se forem necessários. Agora, essa orientação para a escola, essas sugestões são como deve se proceder com este aluno em sala de aula. Quais são as adaptações possíveis de serem realizadas para que ele tenha o melhor desenvolvimento na aprendizagem?
E a gente trabalha junto com essa coordenação. Então, quando é feita uma reunião na escola, participa dessa reunião toda a coordenação pedagógica, todos os professores, a gente meio que para a escola, mas a gente consegue. Existe alguma resistência? Eu confesso que eu não tive ainda resistência, eu não tive ainda, mas acontece, sei de relatos Sim. complicados, mas também já tive algumas reuniões difíceis, mas tratar das dificuldades, eu entendo, me colocando faz parte, mas colocando assim no lugar do professor é muito complicado, né? Quando alguém chega e faz assim, né? Diferente daquilo que está sendo desenvolvido. Eu acho que existem as formas de a gente conseguir alcançar para que todo mundo trabalhe bem, tenha os melhores resultados possíveis para o final, que é o resultado daquele aluno, né? Para que ele consiga ter a aprendizagem, alcançar a aprendizagem como realmente é desejada. Mas entendendo que todo mundo tem condição de aprendizagem, tendo deficiência, até uma deficiência intelectual, independente do prejuízo que esse aluno venha a apresentar, todos nós temos condições de aprender, tendo como referência nós mesmos, né? Então, a referência que eu tenho no consultório, das dificuldades de qualquer caso que eu acompanhe, eu tenho aquele aprendente que chegou naquele momento. Então, para eu entender se ele teve uma evolução positiva ou não, a minha referência é ele mesmo. A partir do momento em que ele chegou, quando a gente começou aquela intervenção, e assim a gente verifica que todos têm condições de aprendizagem. Tem resultados lindos no consultório, que eu realmente fico encantada. Às vezes eu olho e digo, deu certo. Mas assim, são baseados em... tudo que a gente trabalha é baseado, não em questões do que eu acho, não é baseado em achismos ou nenhuma das profissionais que a gente acompanha, mas assim, a gente trabalha com base em estudos cientificamente comprovados. A gente está ali para dar o retorno com todo cuidado, com todo respeito para essa família, com toda a responsabilidade para conseguir alcançar essa família. E os resultados têm sido lindos, eu fico muito feliz em poder dizer isso. Que maravilha. Assim, é muito comum, já conversei com muitos, não só neuropsicólogos, como psicopedagogos, neuropsicopedagogos. Sempre quando se pensa que se trata de crianças, é lógico que a criança ela é parte de um como qualquer pessoa, parte de um todo. E eu já fiz trabalhos em escolas também, né, especialmente de observação. Eu fiz uma vez um trabalho em 2 escolas. Uma da periferia, uma escola do governo, acho que era até da prefeitura, que estava sendo invadida por drogas, traficantes, era algo assim bem trash mesmo lá. E eu fui lá para dentro para fazer uma observação, conversar com os adolescentes, crianças, era mais do ensino fundamental. Na mesma época eu estava fazendo um trabalho de observação em uma outra escola montessoriana, uma escola já de um nível bem mais financeiramente falando. Era uma escola só para gente muito rica, né? Mas é interessante como eu vi demandas muito parecidas. E essas demandas que eram parecidas tinham a ver com a atenção do pai e da mãe. Assim como na escola mais da periferia, com maior dificuldade na questão financeira, econômica mesmo, a história social daquela criança, que havia uma ausência do pai, às vezes o pai tinha ido embora, ou o pai chegava muito tarde e mal lidava com a criança, a mãe tinha que cuidar de fazer as coisas, e essa criança vivia dentro de uma casa, mas quase que independente. Mas eu vi a mesma coisa do outro lado. As telas. Sendo que, do outro lado, o que é que eu percebi? Que quem sabia da criança era a babá. Então, não tinha como fazer qualquer tipo de trabalho com uma criança sem a presença da babá. Às vezes, do motorista. Acontece isso? Não? Acontece. É uma vivência? Acontece, sim. Infelizmente, é bem frequente, né? A gente busca alcançar a família sempre. Tem nos atendimentos, antes dos atendimentos, eu costumo conversar um pouquinho para saber como foi que chegou no consultório, como foi aquele dia, né? Mas quando termina, dá uma mini devolutiva, como é que foi o desenvolvimento. E em alguns casos, quem está ali realmente é a babá, e é a babá que conhece realmente mais o paciente. Mas a gente dá aquela chamadinha na família. E aí vem a questão,
estou no trabalho, dificuldade do horário, não consigo chegar, mas ela sabe, manda por ela, né? Ou então fala pelo WhatsApp, então a gente pode marcar online, situações assim. Infelizmente ainda acontece sim. E o que a gente verifica? São crianças muito carentes. São crianças carentes que demandam uma atenção, que é uma atenção que os outros não vão conseguir dar. Sim. É uma atenção que só o pai e a mãe conseguem. E essa criança, ela precisa disso. E aí chegam uns momentos delicados no consultório. Porque existem algumas verdades que são doídas a gente dizer, mas a gente precisa dizer. E o trabalho, os anos de experiência, eles vão conseguindo ensinar a gente, ajuda a gente a conseguir passar por esse momento de uma forma cuidadosa, mas existem coisas que a gente não consegue dizer de forma assim tão simples, né? Como, por exemplo, a ausência da família. E aconteceram casos, assim como carga horária dos meninos hoje, que é muito extensa. Já recebi casos de criança que chegaram no consultório e tia, deixa eu dormir um pouquinho, e a criança dorme 10, 15 minutos, e a gente começar a verificar que a dificuldade daquela criança era uma agenda muito lotada, né? Uma agenda muito pesada, por quê? A família não conseguia estar com aquela criança. Então, colocava a criança em várias outras atividades, então a criança via o pai e a mãe no começo do dia e no final do dia e às vezes nem conseguia falar com a criança. Então a presença da família ela é fundamental, mas infelizmente a gente tem o ideal, mas a gente nem sempre vai conseguir alcançar. É doído, mas eu costumo chamar. Eu chamo e... É porque geralmente os pais vão chegar, tipo assim, olha, toma, conserta pra mim, como se fosse um objeto quebrado. Né? Assim como acontece de chegar no consultório e entenderem que a gente é professor de reforço. Sim. E entender que a gente é professor de reforço e já aconteceu de mandar, inclusive, tarefas para mim, mesmo a gente explicando o tempo todo como é que funciona o trabalho. E que a gente não faz atividade de escola, nós somos terapeutas de aprendizagem, a gente utiliza outros protocolos, outro tipo de atendimento, a gente trabalha com estimulação cognitiva. No meu caso, a gente utiliza muitos jogos, estimulação cognitiva, para trabalhar, inclusive, áreas do cérebro que são muito importantes para estimular aquelas áreas exatamente do porquê que a criança não está aprendendo. Então, acontece da família, às vezes, não entender como é que funciona o trabalho. E aí mandam pra gente essas situações todas pra gente resolver. Essa chamadinha, ela é frequente. Sim. A gente precisa chamar a família, a responsabilidade de várias situações. Às vezes a criança nem demanda um atendimento que é por uma dificuldade de aprendizagem, mas sim por uma questão afetiva, uma questão socioafetiva, uma questão do familiar que precisa ser reestruturada. E a gente conseguindo reestruturar isso, organizar a casa... Aí não precisa mais. Sim. Acontece também. É interessante, né? Porque isso acontece muito no consultório também do psicólogo. Eu não atendo criança, né? Uhum. Mas é muito comum a gente ouvir isso. De o pai e a mãe trazer, às vezes, geralmente a mãe, né? Traz para a criança para o consultório, para uma psicoterapia, para um acompanhamento. E, tipo assim, como se estivesse dizendo, olha, ajeita ele para mim porque ele não está do jeito que eu queria. Sim. Tá? Mas é muito comum que a gente ouça que a criança não tem liberdade para falar algumas coisas, porque já foi instruída pelo pai e pela mãe. Olha, vê o que tu vais falar da gente lá. Vê o que tu vai falar de nós lá, porque, cuidado, a criança já fica com aquela... Claro que o profissional ele tem como trabalhar isso a fim de tirar realmente, extrair aquilo que a criança precisa falar. Mas existe essa culpa, esse medo, porque a família sabe que de alguma forma tem uma responsabilidade dela, mas a culpa não permite que ela simplesmente assuma isso de não, vai lá, ver se consegue resolver de outra forma, sem mexer com a gente. E é impossível, né? A gente tem caminhos, né? Tem o famoso mapa mental, a gente vai tentando organizar tanto a questão dos cronogramas, dos horários, e para isso a gente precisa chegar a falar com a mãe, com o pai... E a gente vai tentando organizar por vários caminhos. Quando não funciona de um jeito, a gente tenta de outro, mas a gente consegue ter resultados com a criança conta por caminhos diferentes, que seja a partir até de um desenho. Desenho, com certeza. A gente consegue alcançar. Mas o trabalho psicopedagógico, assim como o da psicologia, né, é um trabalho de confiança. Sim. Se eu não crio um vínculo com o meu aprendente, eu não vou conseguir ter resultados. Esse vínculo é fundamental. É fundamental porque ele confia em conseguir chegar com a gente e contar, mesmo que não queira o que conte.
E já tiveram várias situações, sim, de chegar o próprio aprendente, adolescentes também, e chegar e contar, né, o que é que realmente está angustiando naquele momento. E aí a gente faz parte do nosso trabalho também, a gente chamar a família para tentar reorganizar essa família. E aí chega um momento que às vezes a gente precisa encaminhar para o psicólogo. Tem algumas demandas que não são específicas nossas, sim, mas a gente precisa entender desse processo para conseguir fazer os encaminhamentos adequados. Às vezes precisa realmente caminhar para o psicólogo, mas a gente também tem o nosso papel dentro desse contexto aí. Maravilha. Bom, já acabou. Já? O tempo já foi embora, né? A gente nem falou do TEA. Nem chegamos a falar, tá vendo? Foi. O tempo é muito rápido, né? O assunto é muito atual, né? E a tua história é bem interessante. Mas assim, só pra gente fechar, hoje todo mundo quer carimbar, né? Fulano de tal é TDAH, todo mundo traz um autodiagnóstico, eu sou TDAH, né? Sim. E a gente sabe que existe todo um processo para você chegar realmente a um diagnóstico, a um plano, um projeto de tratamento, de acompanhamento, enfim. Mas, como você falou, são as duas demandas mais presentes, o TEA e o TDAH. Existe uma comorbidade entre esses dois? Existe, pode existir, sim. É aquela questão, quando a gente, se não se encaixa, por exemplo, o TDAH, né, tem várias características, mas se não alcança todas aquelas 9 características, não se pode fechar um diagnóstico, né? Então, realmente, tem muita gente que já chega dizendo, eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH, aplica para mim os testes, aí às vezes acontece, principalmente os graduandos, estou com dificuldade, eu tenho TDAH, cadê o laudo? Quem fechou o teu laudo? Não, mas eu tenho com certeza. E tem os testes de internet também, sim, que tentam fazer, né? Que tentam aplicar, então assim, chegam. Mas assim, fechamento de diagnóstico específico a gente não faz, né? A gente faz a avaliação básica, a avaliação estrutural ali específica da aprendizagem e a gente utiliza esses testes que não são restritos, né? E a gente consegue fazer esse encaminhamento adequado para quem vá fechar o diagnóstico. Você faz o encaminhamento para o neuropsicólogo. Aí, às vezes, demanda uma necessidade ali até de uma introdução medicamentosa. Já inicialmente já faz o encaminhamento para o psiquiatra, porque precisa entender quem é responsável por cada área. Claro, né? Mas, assim, em alguns casos já chega pelos anos de experiência também, né? A gente olha, a gente está vendo que está presente, sim, ali, mas a gente precisa protocolar as coisas e fazer esses encaminhamentos adequados. Assim como acontece também no TEA também, né? Mas a gente, da mesma forma, segue, né, com esses procedimentos, os encaminhamentos adequados para o fechamento do diagnóstico, que não é feito especificamente com a gente. Maravilha. Mas também. Encerramos, tá? Quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Foi rápido, né? Foi fácil, ó. Foi fácil. Aqui, né? Foi muito Espero ter alcançado, né, de alguma forma, conseguir te dar um retorno. Com certeza. Que você esperava. E a gente vai colocar ao longo da entrevista aí as imagens, né, lá da tua clínica. Sim. Já vai estar aí com certeza. Eu te mandei os vídeos, né? Sim, já está tudo lá com o nosso editor. Certo? Então tá ok. Então Deus abençoe aí o teu projeto. Muito obrigada. Abençoe a clínica, a Arbor. Né? Seja uma árvore realmente muito frutífera, frondosa. Que abençoe muitas vidas. Então tá ok, muito obrigada. Deu certo. Deu certo, tá vendo? Bom, gente, deu certo, viu? Que maravilha. Deus abençoe vocês também. Deixa eu rapidamente fazer uma propaganda, né? Não posso deixar de falar do meu livro, A Escuta Pastoral. Nós falamos aqui a importância da escuta e a escuta, ela está presente, a importância dela em todos os ramos da vida, né? O pai precisa aprender a escutar a esposa, o filho, o advogado tem que ter uma escuta muito bem treinada, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o psicólogo, o pastor, o conselheiro, o líder. Treinar a escuta é muito importante, você encontra isso aqui no livro A Escuta Pastoral. Para você que é da área do Ministério do Louvor e da Adoração, eu tenho aqui Entre o Véu e o Trono, um poderoso guia para o Ministério de Louvor da Igreja também, lançado pela Pirgos. Esses 2 livros estão à sua disposição lá na CPAD, livraria CPAD, e também na Benção Livros e aqui na Escola de Adoradores, tá certo? Deus abençoe vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser.